Vivemos em uma era do excesso, excesso das informações, dos estímulos, mas paradoxalmente vivemos a era também da escassez, da falta de nos conectarmos com o que está dentro da gente. Numa sociedade que prioriza controle, desempenho, produtividade, sentir profundamente é quase que um incômodo. Pessoas aprendem a engolir o choro, fingir que está tudo bem, mesmo quando sentem raiva, tristeza, negam o medo, reprimem a raiva e tentam disfarçar também a tristeza, mas não conseguem. E quando não conseguem, tentam se distrair com TV, comida, compras, séries. Só que tudo que a gente nega não some, aparece, permanece. E quando vem, cobra a conta, cobra a presença real. A gente vai falar sobre regulação emocional com ela, Júlia Lohane. Seja muitíssimo bem-vinda, Júlia. Obrigada, Maíra. É um prazer estar aqui. Ainda mais falando desse assunto tão Gente, que importante. assunto gostoso, né? Muito Que gostoso. gostoso. Olha, quero agradecer aqui a Aline, que conectou a gente, já estava super animada para falar sobre esse assunto. Dividimos, compartilhamos da mesma abordagem terapêutica que nos ajuda muito a falar sobre as emoções, não é? Exatamente. E talvez por um ângulo bem diferente do que as pessoas estão acostumadas. Exatamente. Eu quis iniciar, Júlia, com essa provocação, porque é uma coisa que, assim, me assusta aos olhos. As Uhum. pessoas, elas acreditam que o autocontrole é você ter uma emoção que é involuntária, mas você fazer de tudo para esquecer dela, para Uhum. você não se conectar com ela, se distrair. Então, os pacientes chegam e falam bem assim: não, doutora, eu lido muito bem com as emoções. Eu Uhum. fico com raiva, né? Aí eu engulo a raiva, vou distrair, assisto um filme, ou jogo alguma coisa, ou eu vou comer e fico de boa. Mas Uhum. será que é isso mesmo? Então, né, eu fico pensando quando que a gente aprendeu que essa é a fórmula, digamos assim, né? Porque as emoções, elas têm uma função importante de comunicação. Então, se eu sinto uma raiva, o ideal é a gente entender por quê, o que que essa raiva me comunica, né? E posteriormente a gente aprender a nos voltar para ela de tal maneira em que a gente esteja assim alinhado com valores, né, e com o que é importante para nós, mas sem perder de vista esse acolhimento, porque as emoções têm funções. Têm funções, querem comunicar alguma coisa. E Sim. pensando, fisiologicamente, o que que acontece quando a gente só reprime a emoção? A gente Uhum. ali, né, coloca para dentro. Eu diria que, primeiro, que a gente vira refém de um padrão rígido, e é justamente esse padrão rígido de inflexibilidade que nos mantém dentro do sofrimento. Porque a gente vai perdendo essas comunicações importantes, né, quando a gente reprime as emoções, e aí isso vai ter uma consequência. Sabe que eu costumo brincar com os pacientes? Você já assistiu Harry Potter? Sim. No primeiro filme tem o Harry recebe uma carta e o tio não deixa ele ler o que está escrito na carta. Aí Hogwarts vai e manda 2 cartas. Aí não deixa, 3, não deixa. Depois Hogwarts manda um monte de cartas. O mesmo acontece com as emoções. Então, se eu não escuto a comunicação de primeira, ela vai vir mais intensa da próxima vez. Não escuto, ela vai vir ainda mais intensa, né? Exato. Então, uma consequência. Nossa, isso e as pessoas precisam entender isso, né, precisam entender. Se eu reprimo, eu estou dizendo para o meu cérebro que aquela emoção é um perigo. E aí o meu sistema nervoso, ele vai estar ativo no sentido de alerta, porque é perigoso sentir medo, é perigoso sentir raiva, quando que a gente não é inevitável sentir, não é? Exato. E aí eu diria que veio o tal do sofrimento, porque assim, algumas emoções de fato são dolorosas, né, Sim, inevitavelmente. sim. Mas quando eu me esquivo dessas emoções e não reconheço a mensagem por trás, aí vem a tal da esquiva e justamente gera esse estado de alerta, mais sofrimento ainda, né? O que era só doloroso vira, Isso. assim, potencialmente sofrido, imagina. Exatamente. Não, e Né? as pessoas elas sentem culpa por sentirem, por exemplo, raiva, elas Uhum. sentem
tristeza quando elas estão com medo. E aí acaba realmente Potencializando o potencializando sofrimento, né? todas as emoções, não é? Exatamente. Exatamente isso acontece. Principalmente eu vejo mulheres, né? A raiva é muito associada à culpa. Então, quando a gente sente raiva, a gente aprende quase a nos culpabilizar. E com homens eu vejo o contrário. Por exemplo, quando eles sentem tristezas, ou alguma emoção desse tipo, eles acabam tendo a raiva como secundária, que também é Perfeito. muito comum, né? Muito Que legal aconteça. você trazer isso. Inclusive, a expressão da depressão nos homens é marcada pela irritabilidade, né? Pronto, E, Júlia, se a gente exatamente. viajar um pouquinho assim, isso é um reflexo da sociedade? Quais são os nossos espaços de espontaneidade, de vivermos de forma genuína, né? Ah, eu acredito que sim, com certeza. Isso é um reflexo da nossa sociedade e dos nossos ambientes matriciais. Porque eu fico pensando, né, quando a gente é criança, o que a gente tem como modelo é ali a família e a escola. E às vezes é o que a gente tem contato. E isso vai ser um chão. Eu vi até uma frase, né, que a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. Eu amei essa frase, porque de fato isso acaba sendo muito marcante. E aí a gente aprende esse padrão e muitas vezes replica na vida adulta, né? Perfeito. Acaba virando refém dele. Que tipo de criação acaba gerando essa rigidez? Olha, isso é tão subjetivo, porque envolve uma série de fatores, né? Mas deixa-me pensar, talvez um ambiente onde não haja reconhecimento das emoções, onde a criança, por exemplo, não aprenda a nomear, a regular propriamente, né, as emoções, isso pode gerar posteriormente consequências, É, né? tem muito disso, assim, até com ótima intenção, a mãe fala bem assim, não fica assim, não, imagina, não precisa ficar triste, não fica, né, chateado, e aí a pessoa entende que ela não pode estar mal, ela tem que estar sempre bem, né, acho que também famílias muito perfeccionistas, cobradoras, Pronto. né, E a própria sociedade que nos cobra uma felicidade contínua, imagina, né? Que a gente tem que ser impressionante. feliz. Eu vejo que esses influenciadores, eles potencializam muito essa ideia também de que de que tem um jeito certo de ser feliz e de se viver. E aí a gente se vê se cobrando para se adequar àquilo e se frustrando muitas vezes. Não porque a gente não consegue estar aquém dessa realidade que os influenciadores vendem, mas porque mesmo quem consegue se percebe, poxa, eu não estou feliz o tempo todo, então tem alguma coisa de errado comigo, né? Exatamente, exatamente. Agora, então, qual é a diferença entre regulação e controle? Eu acho que, vamos lá, vamos pensar primeiro o que que não é. Eu gosto, acho que eu peguei isso, inclusive, da Monique, né? O que que não é regulação emocional? Justamente, regulação não é controle, não é você suprimir as emoções, é, deixa eu ver aqui mais, ou evitá-las, né? Como a gente estava falando. Regulação é a gente aprender, primeiramente, a ouvir as emoções, nomear, identificar e posteriormente acolhê-las, enquanto a gente age em prol do que é importante para nós, né? O controle, eu diria que ele está mais a serviço de regras, nem sempre necessariamente do que é valoroso para mim, mas são comportamentos que eu sigo perante regras que eu acredito que eu preciso seguir, seja por conta dessas construções matriciais, seja por conta da sociedade, ou por um perfeccionismo que você trouxe, né? Então, eu diria que o controle ele está mais a serviço, a base dele está mais a serviço de regras. E a regulação, não, a regulação é a gente entrar em contato com as emoções, é aprender a nos relacionar com elas de maneira diferente, em prol de viver uma vida alinhada com valores que são importantes para nós. É, a gente está falando da ACT, que Arte linda! pura, Terapia de 100%. compromisso e aceitação. De que Isso. forma a ACT pode nos ajudar a desenvolver essas habilidades? A ACT, eu penso nela como uma abordagem que nos ensina a sair da caixinha, né, dessa sociedade que nos impõe felicidade contínua e aprender a nos relacionar com as emoções, com a nossa mente, com os nossos comportamentos de uma maneira muito diferente. E a ACT, ela propõe uma flexibilização, uma ideia de flexibilização psicológica. Eu gosto muito mesmo de pensar nessa ideia, é sair da caixinha. Então, quando os pacientes chegam
provavelmente talvez você tenha uma sensação parecida, mas eles chegam assim com uma ideia do que eles vão, como que eles vão viver a terapia, e a ACT vem e propõe uma coisa muito diferente, Sim. mas que a gente vê que dá certo, a gente vê que funciona, porque é justamente essa conversa, é eu conversar com o meu mundo interno enquanto eu reorganizo esse mundo de tal maneira que ele funcione melhor, porque é importante para nós, né? Legal, legal. E flexibilização, eu acho que é a palavra-chave, né, Juliana? A Muito. flexibilidade psicológica, o Stephen Hayes fala que é ali que mora a saúde mental. Isso tem totalmente a ver com o que a gente estava falando de rigidez, do controle, ou seja, é o contraponto disso. Na prática, o que que significa? Na prática, é a gente olhar para, por exemplo, a nossa atenção, nossa cognição, nossos comportamentos, nossa motivação, nosso self, de uma maneira de abertura, com presença e com compromisso. Então, a gente olha para cada um que a gente chama de Exaflex, né? E Uhum. a gente trabalha essa flexibilidade olhando para cada um desses pontos e proporcionando justamente presença, abertura e compromisso. Acho que essas são as três palavrinhas-chave da flexibilidade psicológica. Legal, legal. E aí não dá para a gente realmente pensar que reprimir, negar a emoção é o caminho, né? Eu costumo dizer que a emoção, ela é um produto do organismo. Assim como qualquer coisa que o nosso organismo produz, tem de fato um sentido, porque nós somos esse ser que evoluiu e que, né, tudo que a gente tem aqui tem sentido. Inclusive a febre é uma expressão do nosso corpo que tem muito sentido regulatório, né? Então, a emoção também. Fala um pouquinho sobre função das Vamos. emoções. Vamos falar. Você me cita uma e a gente vai explorando. Que Ai, tal? bora. É legal, Maravilha. né? Perfeito, perfeito. Eu gosto muito de pensar na raiva. Eu acho que nós estamos nos tornando cada vez mais intolerantes e irritados, né? Não é. Qual a função da raiva? A função da raiva é proteção, né? Então a raiva ela nos, inclusive, não só proteção, mas principalmente proteção, eu diria, mas ela também tem uma função linda diante das injustiças. Então ela é uma emoção que ela nos avisa, olha, talvez esteja acontecendo uma injustiça aqui e a gente precisa fazer alguma coisa a respeito. Então a tendência, o impulso da raiva é esse, né? Mas eu diria talvez essas duas coisas, mas tem um mundo aí, mas principalmente essas duas coisas. Legal. Outra emoção que as pessoas não sabem lidar, e nesse mundo espetacular, né, cênico, essa emoção fica sendo um grande vilão, que é a vergonha. Eu acho essa emoção muito linda. Qual é a Linda. função dela? A função da vergonha é a gente repensar alguns comportamentos nossos, né? Então, ela nos proporciona isso. Eu diria que ela também tem uma função protetora nesse quesito, né? Você acrescentaria alguma coisa sobre a Olha, a vergonha? vergonha, ela nos protege da exclusão social, que é uma dos grandes medos e dores do ser humano, né? Sim. Então, ela é uma emoção social a favor da conexão, do pertencimento. Isso, Não. exatamente. Ela é o lado B da vergonha, né? A vergonha ela é o É, que proporciona justamente vulnerabilização e conexão. Olha, você falou tudo agora. e por isso que eu acho que ela é tão bonita. Linda, Ela é linda, verdade. né? E não é excludente, assim, não é que eu me conecto e pertenço a partir dessa conexão, excluindo a vergonha. Eu me Não. conecto justamente porque eu tenho capacidade de sentir vergonha. De refletir sobre isso. Exato. Gente, ó, me Exatamente. arrepiei. Eu vou fazer um parênteses para a gente voltar e pensar em algumas emoções que são Tá. mais Polêmicas. polêmicas. Boa, boa. É, você falou uma coisa bem interessante, que as mulheres elas não têm muito espaço para sentir raiva, né? Hum, É esperado da mulher a docilidade, a, né, a compreensão, a empatia. E não só mulheres, mas, enfim, isso daí daria só isso daria um episódio todo. Mas muitas pessoas acham que a raiva é um perigo para as relações. Porque se eu sentir raiva, eu vou me expressar e eu vou desagradar o outro vai ficar chateado comigo e vai embora. sim. Então, eu reprimo a raiva, isso me desregula Uhum. completamente, né? Eu reprimo a raiva
E eu sinto medo quando eu sinto raiva. Então, as pessoas, elas não conseguem. Eu já atendi pacientes, inclusive pacientes neurodivergentes, que eles nem sabiam que era raiva lá no fundo. Uhum. Eles só sentiam ansiedade. E aí a gente investigando e tentando entender as situações de gatilho, era uma raiva que essa pessoa não permitia sentir. Então o cérebro entende que a raiva é um perigo, começa a ficar com medo, né? Uhum. Você já teve pacientes assim? Nossa, muitos. É difícil não acontecer. Até com a gente, às vezes, né? A gente se percebe tendo uma emoção ali secundária e achando que aquilo é o que de fato está ali, mas se a gente explorar um pouquinho, a gente percebe que tem uma emoção por trás. E sabe o que eu penso, Maíra, sobre isso? Eu acho que existe muito uma colagem entre o que eu sinto e o que eu faço. As pessoas acham que se eu sinto raiva e eu reconhecer a presença da raiva, então eu vou agir de tal maneira. E Exatamente. são duas coisas diferentes. Então a gente explora muito isso em terapia, né? Existe espaço para o sentir, para o reconhecimento, para a identificação e o comportamento que vai ser gerado a partir daí, esse comportamento sim eu tenho um poder de escolher o que eu quero fazer com isso. Então as emoções, elas são comunicações que a gente tem o poder de escolher para onde seguir. Elas não são determinações, elas não têm que ser determinações de como eu vou me comportar, né? Nossa, perfeito, perfeito. E é isso, assim, as pessoas elas estão focadas em controlar a emoção, que é uma coisa que não se controla, ao invés de focarem no comportamento. Exato. E é uma coisa que a gente tem controle, o Total. comportamento. Pronto. Total controle do comportamento. Mas o que que acontece? Como a gente não aprende a se relacionar com as emoções, a gente começa a temê-las, como você bem trouxe, e a gente começa a achar que se eu sinto, logo faço, Exato, né? exato. Porque também essa pessoa está sem recursos de regulação e de uso da emoção para um comportamento funcional, saudável, né? Exatamente. Esse é E o assim, problema. a gente não aprende, né? Agora eu vejo que nas escolas existe uma matéria que já fala sobre emoções, mas na minha época, por exemplo, não tinha. Então, eu nunca aprendi na época da escola, não tive essa base de entender o porquê das emoções, né? Então, agora eu vejo que existe um movimento em prol disso. Que bom, Ah, que isso é bom. muito bom, isso é muito bom. A emoção, ela pode ser fonte de muita coisa, inclusive de motivação. Eu tenho um paciente, a gente estava fazendo uma técnica de mindfulness, e Uhum, aí um paciente com muita dificuldade de perceber as emoções, né? E a gente está desenvolvendo isso, ele está voando. E aí, na técnica de respiração e tal, Julia, ele começou a perceber tremor, a agitação psicomotora. uhum. E aí ele falou: Nossa, olha isso aqui. Por vezes eu sinto e eu nem percebi que eu estava sentindo. E assim, e é um paciente extremamente ansioso. Então, o quanto que o nosso corpo fala, o quanto que o nosso corpo já expressa e a gente não percebeu até que o negócio estoura num comportamento que não foi legal. É porque escalona, né? Como você falou, né? A gente vai reprimindo tanto que vai aparecer, o corpo vai ter que falar em algum momento, porque a gente não tá dando atenção para o sentir, né? E acontece muito isso, Maíra. Da gente só perceber quando vira sintoma no corpo, né? Exatamente. Pensando na emoção, as pessoas acham que emoção é um estado metafísico. A emoção é uma resposta fisiológica, Exato. é uma sensação física, é uma resposta do teu sistema nervoso. Hum. Então, e tem muita informação. Voltando para a função das emoções, vamos para as emoções Vamos. polêmicas? Vamos para as Gente polêmicas. do céu, olha, inveja. O que que é isso? A gente não dá espaço para as pessoas Não sentirem dá. inveja. Não é? Tem até uma história legal com a Ai, inveja. me conta. Mas antes vamos contar da função. Porque Ah, qual que é a função da inveja? A inveja, ela nos comunica aquilo que a gente quer, que a gente não tem. Então, que eu quero, que eu preciso e que eu não tenho, né? Mas que o outro tem. E a inveja, ela também tem uma função muito importante que a gente não para pensar, mas é de... contra as injustiças. Porque a palavra me fugiu da mente, mas é quando a gente tenta fazer com que as injustiças se tornem menos disparadas? Qual que seria a palavra, Maíra? Você me ah. ajuda?
é tentar diminuir as injustiças, por exemplo, Sim, se sociais, mitigar, né, financeiras. de aham. Exatamente, né? Então, a inveja também tem essa funcionalidade. E aí, qual que é a história que eu tenho com a inveja, né? Eu fiz as pazes com a inveja já faz alguns anos. E aí, acho que foi ano passado que eu tive essa experiência, que eu percebi que muitas vezes a minha inveja, porque hoje eu me comunico com as minhas emoções, né? Então, eu notei a presença da inveja, e aí eu fui entender o porquê que ela estava presente naquele momento. E eu percebi que ela estava falando de valores, olha só, do que era importante para mim e que eu não Legal. estava vivendo naquele momento, não é? Uau! E por que que a inveja, eu acredito que se torna polêmica? Justamente por essa colagem. A gente acha assim, se eu tenho inveja, por exemplo, tenho inveja da Maíra, então eu vou querer tirar as coisas da Maíra, eu vou querer, né, assumir o lugar da Maíra. Gente, isso é comportamento, né? Então eu posso admirar a Maíra e o comportamento que eu vou ter diante dessa emoção, aí é uma escolha. Então eu posso admirar a Maíra, eu posso tentar entender o que tem de valoroso que a Maíra está fazendo, que eu gostaria de fazer também, né? Então, é muito sobre, ok, eu percebo a inveja, eu noto o que ela me comunica e eu escolho quem eu quero ser diante disso, Que né? legal. Ô, Julia, será que não tem também uma questão da imagem do bom, uma questão cristã de que inveja é pecado, de que se eu tiver inveja eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma Uhum. pessoa que enfim, acho que está ligado a uma ideia de mau caráter, Ah, não é? tem. Que é uma questão também de conceitualização, porque a gente sente assim, se eu sinto, logo sou. Não, gente, a gente sente Exatamente. emoções porque é uma experiência normal, humana, né? Então, eu posso sentir uma emoção da inveja, e isso não significa que eu seja invejosa. Eu posso sentir a emoção da tristeza, isso não significa que eu seja tristonha. E assim por diante, né? Mas tem sim, tem toda uma cultura que demoniza a inveja e algumas outras emoções também, né? A própria tristeza, ela é muito demonizada, porque a ideia é sermos o contrário, felizes o tempo todo, não tristes, né? Então a gente tem sim esse peso da sociedade. É, nossa, muito interessante de pensar que a inveja ela tem essa função. A gente chama muito de intenção positiva, né, Julia? Então, A sim. intenção positiva da emoção. Pronto. Que eu costumo pensar lado A e lado B, né? Esse seria o lado A, porque tem sim, às vezes tem valores por trás. Outras vezes são outras questões que estão por trás e que podem ser exploradas. Mas o fato é, se a inveja está presente ou qualquer outra emoção, ela está comunicando algo, né? Seja sobre a tua Exatamente, história de vida, seja sobre o momento. exatamente. Então, Não, e aí imagina de novo, né, na sociedade midiática em que eu estou vendo a vida perfeita dos outros. Como não sentir essa emoção nas redes uhum, sociais, em que é tudo um espetáculo, né? uhum. Então, a comparação injusta, que é a distorção cognitiva, vem e fala, poxa vida, isso é injusto, mas olha o tanto de emocional que tem por trás e que acaba, assim, prejudicando o teu bem-estar psicológico, prejudicando a tua autoestima, te fazendo se sentir menos por uma coisa que você não nem consegue entender direito. Ai, adorei que você trouxe isso, porque eu até diria que esse é o lado B da inveja. Quando a gente não aprende a se relacionar, exemplo, tá? Inveja, mas pode ser qualquer outra emoção. Mas quando a gente não aprende a se relacionar com a emoção, ela vira essa bola de neve. Então, por exemplo, a inveja ela pode virar esse estado de comparação, de perfeccionismo, de frustração, uma bola de neve gigantesca, que seria o lado B. E aqui eu acho que cabe a terapia, né? A função da terapia é justamente a gente aprender a ressignificar essa relação com as nossas emoções. Novamente, eu vou ser bem repetitiva nisso, mas sempre em prol do que é importante, do que faz sentido para o nosso caminho, né? Exatamente. Então, a experiência, por exemplo, da inveja, ela não precisa ser só esse lado B de comparação, perfeccionismo, frustração. Não precisa ser assim. E assim como todas as outras emoções também, não precisa ser só o lado ruim, negativo. Não, existem outras maneiras de se relacionar com as emoções, Legal. né? Nesse caso, da inveja poderia ser de inspiração, como você falou. Exato, né? E por exemplo, eu senti, por exemplo, nessa experiência agora que eu tive, que foi um reconhecimento, além de eu ter recontextualizado a minha experiência ali emocional, mas eu me reconheci novamente através daquela emoção, daquela sinalização, porque eu percebi, puxa, olha só o que eu estou deixando de viver e o que é importante para mim. Talvez eu tenha que dar mais atenção para isso agora, né? Então, as emoções, elas também têm essa possibilidade de gerar esse reconhecimento constante. Legal. Julia, qual a relação entre emoção e valor pessoal?
Emoção é esse estado natural, né? Eu diria que é uma ponte de comunicação. Valor fala muito sobre o que nós queremos viver. E o valor, ele não é alcançável, ele é vivido para o resto da vida, né? Então, é sobre o que é importante para a gente ali do fundo do coração. E as emoções, elas são uma fonte de comunicação entre o valor e nós, né? Então, ela está ali comunicando e dando pistas do que é e do que não é O importante para a gente. quão próximo, quão distante estamos dos nossos Pronto, valores. amei. É É assim? isso. É exatamente isso. Aí imagina perder essa fonte de comunicação. Imagina quando eu me esquivo, quando eu não me escuto, quando eu tento me distrair, a gente está perdendo informações importantíssimas. Importantíssimas. Ainda falando sobre a inveja, Hum, eu ouço muito assim pacientes, principalmente mulheres, que olham para a história do ex, né, o ex-parceiro que está com uma mulher e a mulher ela é bonita, ela é interessante. uhum. É difícil até para essas mulheres reconhecerem que às vezes não é nem se trata de ciúme do ex, mas a inveja da parceira, da nova Muito parceira. comum. Muito comum, né? Eu acho Exato. que é importante reconhecer isso e trabalhar para cada emoção um caminho. Vamos Uhum. falar sobre técnicas, práticas, estratégias de regulação Vamos. emocional. O que que você tem aí na mesa? O que que você diria de forma prática? Usando esse exemplo que você trouxe por último, eu acho que primeiro aí a prática de desfusão, no sentido assim, eu olho para isso não como quem eu sou, mas o estado que eu estou vivendo naquele momento e eu me pergunto, por exemplo, dessa emoção, qual é a história dessa emoção? Por que que a inveja está presente nesse contexto, né? Então tem um histórico de aprendizado, se sim, ele vem da minha história de vida pessoal ou vem dessa sociedade que tem esse peso de comparativo constante, né? Então, primeiro, entender a história. Eu gosto muito de criar narrativas em cima das nossas vivências internas. E eu acho que o primeiro passo seria de desfusionar, justamente entendendo qual que é a história desse movimento aqui. Desfusão é essa separação, né, com o próprio pensamento. É Isso. você conseguir nutrir uma consciência sobre a tua cabeça. Pronto, eu É assim, descolar, é o né? descolar. Exato. O que mais? Vamos lá de práticas. Da emoção, né? Eu acho que, por exemplo, olhando para a emoção propriamente dita, que seria a inveja, primeiro acolher, porque assim, convenhamos que sentir inveja nem sempre vai ser esse mar de rosas como eu trouxe, que eu vi valor, às vezes vai ser difícil. Então a Sim, gente sim. acolhe isso, a gente se volta para nós perguntando, né? Nesse momento de sofrimento, como eu posso me cuidar agora? Né? O que eu preciso? Preciso de um colo, preciso de uma conversa, preciso dar uma Ai, respirada. muito interessante o que você falou. Primeiro, da gente entender que a emoção não vem sozinha, né? Ela vem com várias. Bem, Vem os amiguinhos todos. é, de mãos dadas. E aí, você falando isso, eu já ouvi aqui algumas pacientes, me lembrei de algumas pacientes falando bem assim: eu não quero me vitimizar. Eu não quero. Doutora, quer que eu acolha a tristeza, mas eu vou ficar ali choramingandinho na minha vida? Eu não quero me vitimizar. O que que você acha disso? Eu olharia para esse pensamento e novamente trataria da desfusão, que é quando que a sua mente aprendeu que você não pode olhar para as suas emoções e acolher, né? Porque olha que a tua mente está contando, ela conta a história de que isso é vitimização, né? De que você vai ficar nesse estado constantemente. Aonde que a sua mente aprendeu, né? Que é assim que funciona, que você não pode. E o que que você teme que aconteça se você olhar para as suas emoções e reconhecer a tristeza? Que bacana. Contextualizar isso dentro da narrativa, da história de vida da pessoa. Exato. Pronto, é isso. Aham. Eu sou muito das narrativas. Eu sou uma contadora de histórias, Maíra, então eu trago muito isso para a sessão, para eles realmente entenderem, conhecerem os seus próprios padrões, né? Tem um pouco do que você falou, sentir não é ser. Então, Pronto. você sentir aquela tristeza não significa dizer que você é uma vítima, que Exato. você tem essa personalidade, não é isso? Isso é um pensamento gerado pela experiência e muitas vezes um pensamento aprendido. Essa pessoa provavelmente teve experiências de tristeza anteriormente e aprendeu em algum contexto que viver essa tristeza é se vitimizar ou se colocar no lugar X e Y. E a pessoa entendeu por que aonde ela aprende essa relação. Foi na matriz ali familiar, foi em outras relações, aonde se aprendeu isso? E o que se teme que aconteça se viver a experiência de maneira diferente?
Aí a gente vai para as crenças, mas a possibilidade que a gente tem de pensar diferente sobre a mesma coisa olha, eu sou Muito. apaixonada por É. isso, é lindo Aham. demais, né? E é ACT, né? É ACT, tô na veia, é ACT Aham. na veia. A pessoa tá com muita raiva, um paciente bipolar, que tem explosões de raiva, e ele tem dificuldade de regulação Hum. emocional dessa raiva. O que que você indicaria? Olha, tem também a DBT, né, que eu gosto bastante. A princípio, eu acho que talvez pensar nessa perspectiva da DBT, e eu já explico o que que seria, né? A DBT, ela fala muito sobre a gente modular a emoção, especialmente a intensidade da emoção a princípio. Então, talvez ensinar esse paciente algumas habilidades para que ele consiga, a princípio, diminuir um pouquinho essa intensidade, para depois proporcionar esse viés mais ACT, né, de possibilitar ali esse acolhimento, essa recontextualização e ressignificação da relação dele com a emoção, né? Legal, legal. Eu gosto de fazer muito mindfulness cognitivo, que é um Hum. pouco disso, assim, né? Também de ele poder usar através da respiração, Hum. algumas técnicas de respiração, regular essa expressão da emoção, que é essa resposta fisiológica, para que o cérebro dele se equalize e ele possa ter mais controle sobre os impulsos, né? Ai, muito bom. Então, ele fazer respirações diafragmáticas e de poder pensar, fazer essas Uhum, perguntas. O que eu estou sentindo? Por que uhum, eu estou sentindo? uhum, E o que esse sentimento fala sobre mim? Eu gosto muito disso, porque é a uhum. contextualização do self, né? Então, Exato, faz com que a pessoa perceba que a emoção dela não tem a ver com a situação, não é a situação. A emoção tem a ver com o pensamento que ela teve sobre a situação. exato. Ou com a história de vida, né? E isso, que fala sobre a história de vida, né? E aí Exatamente. ela consegue redimensionar essa. É claro que a gente está falando em situações que, de fato, são mais controláveis, né? Porque alguns transtornos mentais são mais complexos e com gravidades maiores. Mas o que Perfeito. que você. é, Como é que você visualiza o uso do mindfulness, da respiração para Ah, essa. eu gosto muito, né? Que são habilidades de tolerância ao mal-estar, porque às vezes realmente a gente precisa, a gente não tem espaço. Por exemplo, imagina que eu desregulo aqui, que eu sinto uma emoção muito intensa. Talvez eu preciso primeiro regular aqui, porque eu tenho um objetivo a cumprir, e aí eu posso utilizar de uma habilidade de tolerância ao mal-estar para posteriormente sim eu parar e entender. Deixa eu ver o que que aconteceu, né? Deixa eu ver qual que era a emoção, o que que ela estava me contando. Então, eu gosto muito da ideia, sim, de a gente usar algumas habilidades de tolerância ao mal-estar, porque nem sempre a gente tem como ter essa conversa ali, né, no momento. E aí, respiração diafragmática excelente. Tem uma que é a curto e a longo prazo, que é o exercício físico intenso, especialmente o aeróbico, né? Isso. Temos outras habilidades aí também que podem ajudar Que nesse quesito tolerância ao legal, mal-estar. que legal, perfeito. Você falou sobre compromisso e tá ali, né? A nossa abordagem é uma terapia de compromisso. Qual é a relação do compromisso com o valor, com a emoção? O compromisso é muito a intenção por trás dos nossos comportamentos, da gente olhar e entender. O caminho que eu sigo, ele está à disposição do quê? Né? Do que eu realmente quero, do que é realmente importante para mim, ou ele está ali porque eu acredito que as pessoas esperam isso de mim, ou porque me disseram que é assim que tem que ser, ou porque eu consumi, né, que esse é o caminho que se deve seguir. Então, o compromisso fala muito sobre a intenção por trás dos nossos comportamentos. O que está me impulsionando? É amor pela vida e pelo que eu acredito, ou é medo? Uau, Hum. muito legal. Eu até fiz um vídeo sobre isso no Instagram. Eu percebo, Juliana, quero ouvir a tua opinião. O quanto que as pessoas estão direcionando a vida, estão tomando decisões grandes nas suas vidas para fugir daquilo que elas temem, e não para buscar algo, não para buscar o que é valor. Isso dói no coraçãozinho das PC Não Act. dói? Aham. Mas infelizmente é muito comum, né? Justamente porque a gente não aprende. A nossa geração não aprendeu a se relacionar de outra maneira. A gente aprendeu que a gente precisa evitar o sofrimento a todo custo, achando que é assim que tem que ser.
E aí vira a tal da bola de neve, porque não tem como, né? As emoções são experiências naturais, normais, da condição humana, funcionais também, elas são importantes, então não adianta a gente tentar fugir disso, né? Até vamos trazer casos práticos em relação a Vamos. isso, pessoas fugindo dos medos, né? Medo de ficar sozinha, fica num relacionamento ruim, ou num Uhum, trabalho super uhum, ruim, né? Numa uhum, relação ali tóxica com o trabalho, mas eu não quero mudar de carreira, eu sei o que eu amo, eu uhum, sei o que me faz bem, mas eu não vou mudar porque isso aqui é seguro, né? uhum. Quais outros medos que as pessoas fogem que você percebe? Eu diria que o próprio perfeccionismo ele é, né, um medo, assim, é uma fuga de Do um erro, né? sofrimento, do erro, exatamente, da frustração, do medo de se sentir um fracasso ou de se achar um fracasso, né, ou algo nesse sentido. Deixe-me pensar em outras coisas também, que é muito comum. Apesar de que acho que você trouxe assim pontualmente, porque o da solidão é o que eu vejo muito, muito constantemente. Mas deixa-me ver se eu consigo lembrar de algo, São, Maíra. mas eu Acho que é acho que por é aí, né? isso, né? Vai fugindo desses cenários. E são medos que são imagináveis, né? Uhum, Imaginários. uhum. Claro, o que a gente teme é o que está na cabeça e já estudos mostram que 90% do que a gente teme não acontece, né? Exato. E isso também tem uma função. É Ah, importante a gente pensar, porque a gente tem essa mente primitiva, que ela é mais catastrófica, e lá atrás isso era super funcional, porque a gente realmente precisava ser catastrófico para sobreviver às condições da época. E aí a gente herdou essa mente mais catastrófica, que hoje às vezes atrapalha mais do que ajuda, né? exatamente, a ansiedade está aí para falar, né? Os Então. medicamentos, enfim, os diagnósticos. É, eu acho que a gente trazer para cá essa visão, uma visão científica de que não adianta reprimir, não adianta suprimir, né, negar, porque isso não faz desaparecer e a gente precisa ter uma conexão diferente. Ah, o que mais você pode falar sobre essa nova relação com a mente que a ACT traz? Olha, eh, exercer flexibilidade psicológica é a gente ter opções, né? Opções conscientes, porque a gente está falando também muito de evitação, de fusão, mas isso também tem seu lugar. Então, tem situações que faz sentido a gente evitar, são situações pontuais, mas faz sentido. E flexibilizar é a gente ter esse poder de escolher. Nesse momento, conscientemente, o que faz sentido? É eu viver a emoção, eu entender, eu agir com ela, ou é talvez eu olhar para essa emoção, entender, mas eu não agir com ela, ou talvez é nesse momento eu me esquivar, porque eu tenho que viver uma outra coisa que é mais importante para depois eu retomar e olhar para isso. Então, acho que a ACT ela traz muito o poder de você escolher de maneira consciente. Porque a ACT é isso, é essa conversa interna. A gente aprende sobre nós mesmos, a gente aprende a se relacionar com nós mesmos, a recontextualizar as nossas histórias, a reconhecer os nossos personagens internos, para justamente a gente ter esse poder de escolha, né, Então, posteriormente. não existe essa coisa de que, tá no passado, não tem o que fazer. Não é assim, né? Não, exatamente, né? A gente pode aprender muito, inclusive, com as nossas experiências do passado e adaptá-las para o presente de tal maneira que nos aproxime mais do que é importante para nós, né? No final das Sim, contas. São sem dúvida. aprendizados. Sem dúvida, sem dúvida. Últimas palavras, o que que você traria, assim, para quem está assistindo a gente, quem está ouvindo? Primeiro eu queria muito agradecer. Agradecer a você e a todas as pessoas que estão acompanhando, né? Esse podcast foi muito especial. Eu amei conhecer você. Você já era famosa antes de eu conhecer Ah, você foi um prazer presencialmente. meu. E falar sobre emoções, regulação emocional é de suma importância. Então, eu espero que eu tenha aberto aí, talvez, alguns caminhos para as pessoas pensarem que sim, existem maneiras diferentes da gente se relacionar com as nossas emoções e que as emoções, elas não são um problema, não tem nenhum problema em sentir, muito pelo contrário, né? Então,
dá para sim a gente viver uma vida satisfatória, ainda que a gente experimente emoções diversas. E emoções até as dolorosas, né? Elas são Especialmente elas. especialmente elas. Aham. Para a gente terminar, conta um pouquinho a história do teu livro. Eu quero Ah, eu trouxe para conta pra você. gente. Acabou de lançar, tá? Isso, Quentinho. exatamente, tá E fala quentinho. sobre a tua jornada, a tua relação com a sua Ok. subjetividade, é isso? Exatamente, é a minha conversa com o meu mundo interno e eu trago ela para exemplificar exatamente isso que a gente Olha falou isso, hoje. gente. Existem outras maneiras de nos relacionarmos com o nosso mundo interno e esse é um grande exemplo. E no final eu trago algumas perguntinhas para ajudar as pessoas também a reconhecerem seus personagens internos. Que máximo, que Essa é a incrível, proposta. querida. Muitíssimo Eu que obrigada. Muito agradeço. sucesso, viu, na sua Obrigada. Você jornada. A gente está também. aqui à disposição. Você agora já sabe, né? Como ouça como é que está aí dentro, quais são as emoções. Sempre, sempre estamos sentindo algo. Elas não vêm sozinhas, elas vêm acompanhadas, na maioria das vezes. Aproveita, aproveita, aprenda consigo mesma, transforme-se. O bom da vida é a possibilidade da gente ampliar a consciência, pensar diferente, aprender, enfim, melhorar. Agora é com você. Inspire-se e transforme-se.